Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Opa, olha a abelha. Sai pra lá, abelha. A nossa conversa hoje é sobre cobras corais. Provavelmente todo mundo, todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora, já devem ter visto por aí alguma serpente com um padrão de cores, de anéis, uma serpente listrada. E ficou aquela dúvida, né? Nossa, olha só, uma cobra coral. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho básico a respeito do que é uma cobra coral. Vamos lá. Bom, cobras corais recebem esse nome porque são serpentes que possuem cores muito vibrantes, cores vivas. Normalmente, a maioria das espécies vão possuir as cores preto, vermelho e branco, ou preto, vermelho e amarelo. Daí surgiu o nome cobra coral, esse nome popular cobra coral. Inclusive, na carta do padre José de Anchieta, quando ele veio para o Brasil, que ele mandou uma carta para Portugal, ele falava sobre a variedade de serpentes aqui e sobre o perigo que seria ser picado por essas serpentes multicoloridas. As cobras corais têm essa coloração por causa de um mecanismo de defesa que nós chamamos de aposematismo. Aposemático é aquele animal que tem cores vivas, cores fortes, porque na natureza tudo que é muito colorido significa que é muito venenoso. Então, elas têm esse mecanismo para evitar que animais venham perturbá-las, até porque se perturbar, esses carinhas vão se dar muito mal. Cobras corais pertencem a uma família chamada Elapidae. A família Elapidae está distribuída em praticamente todo o mundo e ela é representada pelas serpentes naja, pelas cobras-rei, pelas taipãs, pela famosa mamba negra, ou seja, é uma família que não é muito bacana de você mexer. Aqui no Brasil, nós temos mais de 30 espécies de cobras corais distribuídas em todo o país. Algumas espécies são exclusivas da Amazônia, outras apenas do Nordeste, outras aí da Mata Atlântica, e algumas delas conseguem se distribuir por mais de um ou dois biomas, sendo muito comum em grande parte aqui do nosso país. Elas gostam muito de andar por baixo das folhas, ou seja, a maioria das cobras corais tem um hábito que nós chamamos de um hábito criptozoico. Esse nome significa que essa serpente gosta de andar embaixo daquela folhagem da floresta, ou seja, é um animal quase subterrâneo, é um bicho que não gosta muito de se locomover, na verdade, por outros ambientes, até mesmo por uma questão de defesa. Mas isso não significa que você não possa encontrar uma cobra coral num ambiente limpo, atravessando um pasto ou uma estrada, ou que não existam, como é o caso do Brasil, cobras corais aquáticas. É isso mesmo, são primas das serpentes marinhas, mas nós temos aqui pelo menos duas espécies de cobra coral que são facilmente encontradas na água. A maioria, até mesmo existem casos de cobras corais encontradas em cima da vegetação, embora o solo seja o ambiente favorito desses animais. Quanto à alimentação, as cobras corais têm uma alimentação muito variada. Algumas delas são um pouco mais generalistas, comendo mais de um item. Algumas são especializadas, por exemplo, em comer peixes, principalmente esses peixes alongados como tuviras ou outros animais parecidos. Outras podem predar lagartos. A grande maioria delas gosta mesmo de comer outras cobras. É isso mesmo, comer outras cobras, ou então comer aqueles animaizinhos alongados como cobras cegas ou cobras de duas cabeças. Existem algumas cobras corais que são especializadas em comer apenas algum tipo de item. E por isso elas sempre estão aí por baixo das folhas procurando o que comer. Um outro fato interessante é que cobras corais colocam ovos. É isso mesmo, elas colocam ovos na sua reprodução. E esse número pode variar bastante. Mas hoje aqui a minha ideia mesmo nesse videozinho é mais falar para vocês sobre o perigo que elas representam. As cobras corais possuem pequenas presas
voltadas à frente da boca. Essas presas, elas não são móveis, como é o caso de uma jararaca. Elas são fixas. E elas não têm um canal, é isso mesmo. Os dentinhos das cobras corais não parecem com seringas de injeção. Elas só têm um sulco, ou seja, uma espécie de uma depressão, de uma fenda ao longo desses dentes. Ué, Simon, mas se tem isso, se essa presa é pequena, se essa presa é imóvel e ela nem tem um buraco dentro dela, ela é muito ineficiente para injetar veneno, né? Ela não é um mecanismo tão eficiente para injetar veneno, mas nem precisa, porque o veneno das cobras corais é um veneno extremamente forte e poderoso. Ele tem uma ação principalmente sobre os seus neurônios. E ele faz o quê? Ele corta a comunicação entre os seus neurônios, fazendo com que o seu cérebro não mande comunicação para o resto do corpo. Então, se você se acidentar com uma cobra coral, você começa inicialmente a não sentir a sua garganta, você não consegue engolir, a sua vista vai escurecer, o seu corpo vai ficar fraco e o pior, você não vai conseguir respirar. Então, acidentes por cobras corais costumam matar pessoas por insuficiência respiratória. Portanto, muito cuidado, e um acidente com cobra coral precisa ser tratado com extrema urgência para poder evitar que a pessoa que se acidentou termine morrendo. Sempre que você encontrar uma cobra que tem anéis, mesmo que esses anéis não sejam completos, é sempre bom você considerar como uma coral verdadeira. Existem as falsas corais que imitam as verdadeiras por uma questão de defesa, mas muitas vezes é difícil você fazer essa identificação em campo. As cobras corais verdadeiras costumam ter o quê? Os olhos muito pequenos, uma cabeça arredondada, anéis que circundam todo o corpo e uma cauda muito curta. Mas mesmo assim, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque algumas falsas corais têm todas essas características. Isso é até bom, né? O problema é quando você pega uma coral verdadeira achando que ela é falsa. Também tenha muito cuidado com a questão da combinação de cores. Aqui no Brasil não existe uma fórmula de comunicação de combinação de cores para identificar corais. Então, se você viu aquela serpente com anéis, considere como verdadeira, principalmente se ela tem o tamanho do olho menor do que a distância entre o olho e a boca, se ela tem uma cabeça arredondada, se ela tem uma cauda muito curtinha e se ela tem anéis completos ao redor do seu corpo. Muito cuidado para evitar acidentes na trilha, tá? Bom, falei um pouquinho sobre ela, eu acho que é o suficiente para vocês poderem entender. Se houver acidente com esse animal, procure atendimento médico urgente. Nada de amarrar, nada de furar, simplesmente mantenha a pessoa hidratada, mantenha o membro elevado e com a máxima urgência procure atendimento médico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo possa ter sido um pouquinho útil para vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!